Olá, boa noite. Quero, quero cumprimentar todos. Olá, 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 Soraya. Olá, amigos. Vamos aguardar um pouco até todos entrarem, ou pelo menos aqueles que estão interessados começarem a se organizar e a localizar o vídeo. Algumas pessoas têm me pedido o link do vídeo, então eu estou colocando aqui agora. Boa noite, Antônio Vinícius. Só estou dando um tempinho para que todos possam chegar, né? Especialmente aqueles que já se comprometeram a estar com a gente. As pessoas vão entrando aos poucos, porque vão aparecendo nos aparelhos delas, né? Tanto no computador como no mobile, né? No celular, a notificação da transmissão ao vivo. É o tempo da gente estar se organizando. Gostaria de dizer que algumas perguntas foram feitas para nós em cima desse tema que iremos abordar hoje, né? Que é o tema relacionado ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando, né? Estávamos estudando presencialmente, né? E agora, por conta das circunstâncias, estamos dando continuidade ao estudo sem solução de continuidade por meio desse canal, né? Desse espaço virtual, desse ecossistema virtual. E hoje, no dia de hoje, respondendo as questões que, porventura, possam ficar aí em aberta, puderam ficar aí sem ser contempladas. Hoje a gente vai abordar essas questões, algumas que nos foram formuladas aqui, tanto por meio de contato no WhatsApp, por parte dos membros que integram o estudo presencial, como também aqueles que seguem virtualmente o canal, que estão distantes ou que não podem participar de alguma forma do estudo presencial, estão encaminhando as perguntas, né, por meio das redes sociais do Raciocínio dos Espíritas. Eu me refiro especialmente ao Instagram e o Facebook. A gente recebeu algumas perguntas e vocês daí agora, aqueles que estão acompanhando agora aí e quiserem fazer questões sobre o tema, ou agregar, ou contribuir, acrescentar alguma coisa, estejam inteiramente à vontade para fazê-lo, tá? Esse é um momento de interação, portanto eu não vou fazer exposição como a gente fez no primeiro momento. A gente já fez a exposição do tema. Aqueles que acompanham o canal sabem que tem um vídeo gravado na exposição geral desse tema. Hoje o negócio vai ser mais interativo, Então eu estou aqui só compartilhando, né, para aqueles que possam aí acompanhar, né. Muito bem. Acho que a gente pode começar, né? Começar aí, tem algumas perguntas que foram formuladas, algumas coisas. A gente pode aí começar a abordar, né? Deixa eu ver se falta para alguém aqui que nos pede. Muito bem, se houver questões que possam ser formuladas e que vocês quiserem fazer durante ou nesse momento, também pode fazê-lo. Pode fazê-lo. Bom, o som tá ok? Testando aí o som, né? Costumeiramente a gente testa o som. Vamos verificar se o som está ok, se está chegando até vocês o som de uma maneira clara, de uma maneira limpa. A iluminação eu acho que está ok, né? A tela é um pouco escura, a gente está utilizando aí o computador, mas acredito que
consiga contemplar aí as nossas necessidades, né? Muito bem. Então o som tá ok, né? Para todos está ok, então, né? Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui para ficar um pouco. Muito bem. Muito bem, vamos começar então. Só lembrando, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item prece para si mesmo, subitem aos anjos de guarda e aos espíritos protetores. Allan Kardec faz uma síntese daquilo que ele já havia estabelecido na teoria dos anjos de guarda, que está em O Livro dos Espíritos especialmente. Ele volta a abordar de uma maneira mais assim, perfunctória e esparsa em O Livro dos Médiuns. E nesse trecho de O Evangelho, ele coloca de uma maneira ali peremptória e econômica aquilo que ele desenvolveu de maneira mais ampla em O Livro dos Espíritos, especialmente as respostas que Santo Agostinho e São Luís forneceram a ele sobre os anjos guardiões, confirmando, ratificando, portanto, uma tese histórica antiga, uma tese que tem a ver com uma tradição de quase todos os sistemas religiosos, tradição cultural e espiritual sobre os anjos da guarda, os benfeitores espirituais, aqueles espíritos que velam pelas pessoas, e que essa tese está presente em quase todos os sistemas religiosos, né? Hoje a gente vai abordar, portanto, questões sobre o tema, né? Vamos começar com uma questão aqui. Desde já eu quero dizer que algumas questões que nos foram encaminhadas, algumas pessoas nos pediram para ocultar, para omitir os seus nomes, né? E outras deixaram ao nosso critério, não fizeram essa solicitação. Então a gente vai aqui respeitar essas solicitações. Algumas pessoas nos fizeram essas solicitações, a gente vai não expor a pessoa, mas apenas aí colocar a questão, o questionamento, porque o que vale, na verdade, é o conteúdo, né? O conteúdo. Muito bem. Muito bem. Um abraço, Estela. Um abraço. Da Flórida. Bom, a primeira pergunta que eu faço é de uma pessoa, de uma amiga, inclusive, que participa do estudo presencial. Ela faz parte aí das reflexões do estudo presencial, e ela nos fez a pergunta e nos pediu para ocultar e não mencionar o nome, né? Na verdade, a iniciativa, inclusive, foi nossa em função de ter aqui, nesse caso dessa pergunta, um relato pessoal, né? Um depoimento pessoal, para não expor. Vamos lá. Flávio, boa tarde. No vídeo, você afirma que o anjo guardião não nos acompanha à pátria espiritual. No entanto, em todas as regressões espontâneas ou não, o meu anjo de guarda sempre se fez presente, inclusive e principalmente em um dos resgates do Vale dos Suicidas. Como você explicaria isso? Bom, aqui tem um caráter, né, de experiência pessoal. É claro que as experiências pessoais são infinitas, né? Cada um de nós tem experiências próprias, né? Há o relato aqui de regressão, né? Chamada equimnésia, memória espontânea, né? E também regressão não espontânea, né? Entendo aqui, imagino que seja uma regressão sob indução hipnótica, pouco importa, né? Se houve um despertar de determinadas recordações, é porque a pessoa tem condição de assimilar esse conteúdo, né? E ela coloca aqui uma questão importante. De fato, eu comentei que o anjo de guarda tem a tarefa de anjo de guarda durante a encarnação do sujeito. O que eu comentei é essa ideia de a gente achar que a gente vai chegar no mundo espiritual e o anjo de guarda fazendo tudo por nós e a gente não tem autonomia. Quando eu comentei isso, eu me referia ao benfeitor espiritual isentar de nossa parte, as necessidades nossas de passar pelas experiências provacionais, as experiências que fazem a gente amadurecer, inclusive aprender com os erros. Não é a tarefa do anjo de guarda nos eximir
de qualquer desconforto, de qualquer problema, de qualquer vicissitude, porque isso nos candidataria a uma situação de ignorância espiritual, e quando chegássemos no mundo espiritual, a gente não teria, isso que eu falei, a gente não teria um anjo de guarda para ficar nos guiando lá. Ele estaria com os recursos dele, e a gente que não desenvolveu esses recursos, porque achou que ele é que teria que dar conta de nós como se fosse uma espécie de babá eletrônica, e agora chegamos no mundo espiritual e a gente não tem condições de caminhar com as nossas próprias pernas. Quando eu falei isso, eu quis dizer, me baseando aqui na colocação dos espíritos em O Livro dos Espíritos, é que a missão de anjo de guarda, de benfeitor espiritual, é uma tarefa própria de um espírito de ordem elevada desencarnado com relação a um ser que está encarnado. Quando esse ser desencarna, aquela tarefa já não existe mais. Pode ser que aquele espírito continue sendo um espírito ligado a gente, certamente continua, né, mantendo e nutrindo afetividade em relação a nós, né, um amor profundo em relação a nós, e esse amor se estende na vida espiritual. Os espíritos chegam a dizer para Allan Kardec qual um pai ou uma mãe que vela por um filho. Esse afeto continua e perdura no além daquela forma. Nós temos, por exemplo, esse afeto que perdura. E esse afeto perdurando permanece, portanto, nessa condição de um amor profundo fusionado conosco que prossegue na vida espiritual daquela mesma forma. Esse amor, portanto, agora se manifesta em um carinho, em uma ternura, mas é claro que a tarefa específica de anjo de guarda, de guia espiritual, foi desfeita, ou pelo menos modificada. Né? Não há um guia espiritual nosso específico quando a gente está desencarnado, pelo menos no sentido de guia espiritual que os espíritos dão. É claro que os espíritos se ajudam entre si, sempre existe uma mútua colaboração no além-túmulo. É claro que existe na vida espiritual, mas no sentido de ajudar o encarnado, aquela tarefa específica da missão do encarnado, o indivíduo reencarna e tem um espírito designado para ajudar ele naquela encarnação. Essa é a tarefa do anjo de guarda. Pode ser que esse espírito continue sendo um espírito que cuida daquele ser no mundo espiritual, que se desvela como um pai, que se preocupa, que se dedica a ele, mas não se trata dessa tarefa de anjo de guarda, dessa missão de anjo de guarda, com a qual a gente está acostumado aqui quando está encarnado. Então é um outro tipo de tarefa. Quando a pessoa narra que quando desencarnou e viu isso nas regressões, que foi acompanhada pelo benfeitor, inclusive foi recepcionada mesmo quando em uma situação de sofrimento, ela menciona aqui o Vale dos Suicidas, de sofrimento dessa ordem, é claro que o benfeitor espiritual continua nos amando e continua se preocupando com a gente, etc. E continua nos acompanhando, não é que ele desaparece. Ele continua ligado a gente, é claro, mas quando a gente desencarna, ambos somos espíritos. E é claro, não podemos negar, que chega um momento que o anjo de guarda, como não é espírito perfeito, vai precisar reencarnar também. Né? E ao reencarnar, ele vai ter um anjo de guarda com ele. Ele vai ter um espírito benfeitor ligado a ele, né, ajudando ele. Né? E enquanto encarnado, ele não vai mais ter aquele mesmo tipo de tarefa, aquele mesmo tipo de função que ele tinha quando estava desencarnado velando por nós. O que eu quero dizer é que esses papéis às vezes se revezam. Então a gente desencarna, às vezes o benfeitor espiritual está reencarnado. Por exemplo, vou citar um exemplo conhecido. Chico Xavier, ele declarou que no ano 2000 havia acompanhado em estado de emancipação da alma, de liberação pelo sono, a reencarnação do seu benfeitor espiritual Emmanuel. Em 2002 ele desencarnou. Ou seja, quando ele chegou no mundo espiritual, Emmanuel estava encarnado. É claro que cada caso é um caso. Nem todos os casos acontecem dessa forma. Ou seja, antes de Chico desencarnar, o seu benfeitor já tinha encarnado. Né? Então, às vezes acontece a gente chegar no mundo espiritual e nosso anjo de guarda, depois de liberado da tarefa de anjo de guarda, vai dar prosseguimento à sua evolução também, à sua missão, ao seu desenvolvimento. E uma das alternativas desse tipo de processo evolutivo dele é reencarnar. Uma das opções é isso, né? Para dar continuidade ao seu processo evolutivo é reencarnar. Claro que há outras alternativas, continuar uma outra tarefa, se desvelar em outro tipo de ação. Divaldo costuma dizer que Joana de Ângeles nunca
ou quase nunca aparece a ele em dias de domingo. Ele costuma dizer isso, eu já vi ele dizendo isso mais de uma vez na Mansão do Caminho. Ele costuma dizer que em dias de domingo ela costuma visitar São Francisco e tem contatos mais próximos de São Francisco. Porque o anjo de guarda é um espírito evoluído, elevado, mas ele tem também os seus desafios, os seus processos, as suas atribuições. Ele não fica exclusivamente conosco, a nosso serviço, até porque ele pode nos guiar e nos orientar à distância. Quantos de nós, agora mesmo, a gente está se falando à distância. Com esses recursos maravilhosos, a gente consegue se contactar à distância, por meio de, inclusive, de imagem, de áudio. Né? Imagine a tecnologia que não há no mundo espiritual. Então, o benfeitor pode estar nos guiando e nos assessorando, nos monitorando à distância. E quando se faz necessário, ele se faz presente. Não necessariamente ele está presente o tempo todo em perispírito, em realidade total. Às vezes ele está nos monitorando à distância, mas o seu pensamento está conosco, né? Então, tudo isso existe. E, no caso da Joana, dias de domingo, ela ia visitar esferas mais elevadas, onde ia ter contato pessoal com Francisco de Assis. Então, nesse caso, ela confabulava com Francisco, tinha, portanto, atribuições específicas, porque não é exclusiva ao guiado, embora tenha uma tarefa especial com o guiado. Ainda Divaldo, ele contou certa vez que um dia ele estava em reunião mediúnica e antes de começar a mediúnica ele começou a conversar. E aí o bate-papo, aquela coisa que aí surge um assunto, surge outro, ele começou a se empolgar muito, ele se perdeu nos assuntos e aí passou o tempo. Passou quase 15 minutos começada a reunião mediúnica. Ele conta isso, tá gravado aí o vídeo. E, se não me engano, é Orientações ao Centro Espírita, que ele deu, inclusive, aqui em Salvador, uma palestra na COBEM, na Casa de Oração Bezerra de Menezes, e mais tarde foi transformado em vídeo, né? Em DVD na época. Hoje deve estar aí na internet, né? Novos Rumos ao Centro Espírita, alguma coisa assim, né? Inclusive foi transformado em um livro essa palestra. E ele comentou que aqueles 15 minutos foram preciosos, porque eles fizeram na pressa. Os espíritos designados para se comunicar na reunião, anteriormente selecionados, começaram a se comunicar, e quando chegou no final da reunião, havia um espírito muito sofrido e muito revoltado, que estava presente no médium e deu o horário do final da sessão. E aí ele começou a conversar com o espírito, começou a dizer, meu irmão, na próxima semana você vem e toma o tempo todo na mediúnica, mas agora a gente já deu tempo, já acabou o nosso horário da mediúnica, pelo amor de Deus. E o espírito diz, não, você tomou meu tempo, agora eu vou ficar. E Divaldo diz, em nome de Deus, vá embora. E o espírito diz, em nome de Deus, aí que eu fico. E aí ficou naquela confusão. Joana apareceu e Divaldo disse, minha irmã, mentalmente, né? Minha irmã, me ajude aí com ele. E agora o que é que eu faço? E aí Joana disse, meu filho, eu estou indo embora. Diz, mas minha senhora vai embora agora? Vou, meu filho, porque eu tenho um compromisso em outro lugar. Mas ele vai deixar a gente nessa situação? Diz, meu filho, e o que é que eu vou dizer com as pessoas que estão me esperando em uma região do mundo espiritual? Eu marquei agora. Era uma lição, na verdade era uma lição proposital que o guia estava dando ao médium, né? A disciplina do horário, etc. Então, nós temos, portanto, essas lições, né, que os benfeitores, os guias espirituais nos trazem. Então, acontece isso. Às vezes a gente chega no mundo espiritual, o espírito reencarnou. Às vezes acontece do benfeitor espiritual estar lá, e então a gente reencontra com ele, agora na condição de irmãos. Ele, claro, tendo uma hierarquia maior do que a nossa, tem uma ascendência sobre nós, mas a tarefa de guia espiritual, ele já não a tem, pelo menos nos moldes de guiar o encarnado. É isso que eu quis dizer. Então, às vezes, a gente nem encontra ele. No caso de Chico, Emmanuel reencarnou. E em outros casos, a gente pode encontrar, mas aí ele está já assumindo outras tarefas, né? Porque o espírito elevado, ele não é ocioso. Né? Então, ele acabou de completar a missão dele de nos guiar enquanto encarnados, ele já está assumindo outras tarefas e assim por diante. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer. Não quer dizer que os guias espirituais, que são afetos nossos, quase sempre, são afetos nossos que nos acompanham em muitas encarnações. Kardec diz isso em O Livro dos Espíritos, né? Está lá na questão 492. 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento,
Os espíritos respondem: depois do seu nascimento até a morte, frequentemente o segue depois da morte na vida corpórea, na vida espiritual, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então tem aí vínculos conosco de muitas existências. O que significa dizer, olha que coisa bonita, o que significa dizer que o laço que o guia espiritual tem com a gente é tão forte, mas é tão forte, é tão profundo, que talvez um pai ou uma mãe que a gente tem agora está sendo pai ou mãe da gente nessa encarnação. E talvez o anjo da guarda foi pai da gente em 5, 6, 7 reencarnações. É claro que às vezes o pai nosso ou a nossa mãe de hoje já foi um afeto da gente em outras encarnações. Mas o guia espiritual foi muito mais. Esteve com a gente. É muito mais velho esse vínculo. É isso que os espíritos querem dizer aqui. Então, se você olha sua mãezinha, que tem um afeto profundo por você, que tem um laço profundo por você, que você tem uma veneração, uma referência por ela, né, pela mãe, por sua mãe, por exemplo, e deve tê-lo. Imagine o anjo de guarda que deve ter um laço ainda mais antigo com você, um laço de afeto cuja história é ainda mais antiga, né? Vamos para a segunda questão. Existe um mentor encarnado? Também é uma pergunta que a pessoa não quis se identificar, né? Existe um mentor encarnado? No movimento espírita, às vezes, usamos essa expressão. Não, mentor encarnado não. Essas expressões a gente tem que usar com muito cuidado. Porque mentor encarnado dá a ideia de que o sujeito está numa tarefa que é a tarefa de um espírito mentor desencarnado. Né? A palavra mentor ou a palavra anjo de guarda tem a ver com um espírito que não é corporal. Um espírito que não está na experiência corporal. Ainda que hajam espíritos de ordem elevada que no plano espiritual poderia ser um mentor e que estão reencarnados. Mas quando eles estão reencarnados, eles não estão atuando como mentor dos outros. Né, como mentor dos outros. Eles estão na tarefa da encarnação deles. Ainda que seja um facho de luz, ainda que seja um farol para a humanidade, ainda que seja um verdadeiro benfeitor da humanidade, mas quando a gente fala em mentor espiritual, ou anjo da guarda, ou guia espiritual, é uma tarefa de um desencarnado que ele assume. Porque senão a gente vai eleger pessoas que é o mentor da gente. E se é o mentor da gente, ele vai dizer como é que a gente se comporta, ele vai dizer como é que é a atividade espírita, ele vai dizer, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Há irmãos nossos, é claro que às vezes no movimento espírita a gente usa essa nomenclatura, a gente pode usar essa nomenclatura para dizer o seguinte, mentor encarnado, mentor encarnada, etc., que é aquela pessoa de referência, aquela pessoa que a gente tem como exemplo, porque eu acho que tem duas posturas, minha gente, no movimento espírita muito extremadas. Uma delas é a idolatria cega, que é e isso é perigoso, de colocar pessoas como sendo infalíveis, pessoas que a gente aceita tudo, e todos os encarnados são espíritos em evolução. Alguns estão mais na frente, outros estão mais atrás, mas todos têm os seus problemas, os seus desafios. Né? Então, o problema da idolatria é que eu pego uma pessoa e coloco de uma forma tão alta que, na verdade, ela não serve de exemplo para mim. Porque se eu coloco a pessoa como uma referência, como um exemplo positivo, que eu posso acompanhar, que eu posso seguir os passos, o exemplo daquela pessoa serve para mim. Mas quem idolatra, bota a pessoa tão divina, que eu sou coitadinho e tá lá em cima. Essa cegueira da idolatria faz com que o objeto da idolatria, o objeto do fanatismo, seja distante para a gente seguir. Ele é tão iluminado e a gente é tão na treva, tão na escuridão. Essa idolatria que é prejudicial. Porque eu me afasto da pessoa no sentido de tornar a pessoa impossível de ser imitada. De ter os exemplos possíveis para mim. Mas Chico Xavier era tão santificado, e a gente está tão distante dele. Essa idolatria que é prejudicial. Agora, tem o outro lado extremo, que é o seguinte, eu não gosto de idolatrar ninguém, porque todo mundo é ser humano, todo mundo é falho, e eu estabeleço um processo de descrença nas virtudes de todo mundo, porque todo mundo não presta, afinal todo mundo é humano, todo mundo tem paixões, e eu estabeleço uma espécie de suspeita e de crítica em relação a todo mundo, como se não houvesse exemplos também. Uma coisa é eu pegar uma pessoa e considerar ela
um Deus na Terra. Outra coisa é reconhecer que há pessoas que são exemplos. Tem erros? Tem. Mas são exemplos para nós. Sem referência. Se tem imperfeições para serem superadas? Tem. Mas estão também numa condição que nos serve de exemplo, nos serve de referência, que a gente deve aplaudir, deve reconhecer. É bom a gente reconhecer os exemplos bons. Por que a gente só valoriza os maus exemplos? Por que a gente não também valida e enfatiza os bons exemplos? Então vale a pena aqui a gente valorizar, a gente enfatizar, a gente reforçar os bons exemplos, né? Então quando eu vejo um Chico Xavier, um Divaldo Franco, são espíritos perfeitos? É claro que não. Mas são espíritos que têm uma maturidade muito mais do que a minha. E que eu posso aprender com eles. Eu posso ver os exemplos dele e aprender muito com os exemplos dele. Isso significa que eles são mentores nossos? Tem que ter muito cuidado com essa palavra, porque senão a gente vai estabelecer que o presidente do centro, ou o dirigente da seção mediúnica, ou o palestrante, ou o coordenador do grupo de estudo, ou o coordenador do passe, ou o facilitador de determinado estudo da doutrina, ou o médium da reunião mediúnica é o nosso mentor. Tem que ter muito cuidado. É o irmão nosso. Pode ser até um exemplo. Pode ter até uma autoridade moral que nos serve de exemplo, né? Mas porque o termo mentor tem a ver com essa tarefa do desencarnado que nos guia, que nos orienta, que tem, portanto, uma missão específica, né? Muito cuidado com isso, porque tem dois extremos aí, nem o da idolatria, de considerar pessoas anjos na Terra, né? Nem o recalque de se incomodar com pessoas que são exemplos mesmo, que devem ser valorizadas e que devem ser aí, estimuladas para que a gente possa seguir os exemplos delas, né? Sem tomá-las como sendo modelo cegos ou exemplos que a gente deva aceitar sem raciocinar, né? Então, essas duas posições extremas que a gente deve evitar. Bom, uma próxima pergunta. É possível sentir presenças espirituais no sonho? É possível. É perfeitamente possível. Os sonhos é um dos capítulos muito interessantes, tanto da psicologia. A psicanálise dedica páginas muito boas sobre os sonhos. Vale a pena a gente ler a leitura psicanalítica, né? Freud tem uma obra célebre sobre a interpretação dos sonhos. Então vale a pena a gente aí consultar, né? Ler a teoria psicanalítica e também a doutrina espírita também. Os sonhos é um dos capítulos mais complexos, tanto das teorias psíquicas, como também da doutrina espírita. Porque nem sempre o sonho é ao pé da letra. Às vezes tem um caráter, um símbolo, um ensinamento, ou fragmentos que ficaram em nosso psiquismo de vivências muito mais profundas, e quando a gente voltou ao corpo, a gente preservou apenas um recorte, um fiapo, uma parte pequena da experiência toda. Então, muito cuidado com isso, para que a gente não possa aí ler os sonhos ao pé da letra. Mas os sonhos podem nos ajudar muito a nos conhecer a nós mesmos, e sim, os sonhos também têm um caráter espiritual. A gente pode sentir a presença. Allan Kardec examinou isso e vai dizer que é pelo tipo de intensidade da vivência fora do corpo que a gente sente é que dá uma ideia das companhias e das presenças espirituais. Kardec chega a perguntar, isso está em obras póstumas, os sonhos que eu tenho com minha mãe, frequentemente eu sonho com ela, é efeito da minha imaginação, porque há sonhos que são do psiquismo, ou seja, do inconsciente, para me usar um termo aqui da psicanálise. Há sonhos que são assim. Mas aí Kardec pergunta, os sonhos que eu tenho frequentemente com minha mãe é fruto da minha imaginação? Ele usou a expressão que ele tinha na época, né? Inconsciente, fantasia, essas expressões mais tarde que a psicanálise vai aí explorar. Esses sonhos com minha mãe, diz Allan Kardec, são frutos da minha imaginação ou efeito da minha vivência fora do corpo e eu tive contato com ela? Os espíritos respondem a ele. Vivência espiritual fora do corpo, e tu bem o sabes pelo tipo de emoção que lhe causa ao voltar e despertar. E Allan Kardec coloca uma nota dizendo que, de fato, ao voltar ao corpo e despertar, ele se sentia afetado emocionalmente pelo contato daquele sonho que era real. Eu diria, numa linguagem aqui, uma comparação aqui, tentando ilustrar de uma forma material, não pega ao pé da letra, mas eu diria o seguinte, que os sonhos psicológicos, os sonhos do inconsciente, são sonhos mais estáticos.
mais parados, menos coloridos, mais preto e branco. Os sonhos espirituais, as vivências fora do corpo são mais coloridas, são mais intensas. Você dá um abraço e acorda com a sensação do abraço. Você teve um toque lá e sente o toque. Você sentiu um cheiro, alguma coisa e ficou em você impregnado. Esse é efeito das companhias espirituais fora do corpo. E quando a gente dorme, a gente pode sair do corpo e, a depender do tipo de estado mental que a gente está, a gente pode sair do corpo em uma situação de paz, de bem-estar, de tal forma que a gente sintoniza com os anjos da guarda, com os espíritos protetores e podem confabular, se conectar com eles e sermos muito ajudados. A gente vai examinar isso melhor quando a gente estudar aí a questão de na hora de dormir, que é nesse capítulo que a gente está estudando aqui, né? Bom, vamos lá. Se temos pergunta da amiga Patrícia, né? Colaboradora e amiga do canal, né? Se temos espíritos protetores, por que tem tanta gente doente? Por que tem tanta gente doente? Ora, os espíritos protetores têm uma tarefa específica de nos ajudar. Eles ajudam também na nossa saúde? Sim, muito. Ajudam muito em nossa saúde. Nos acompanham, muitas vezes geram em nós verdadeiras cirurgias espirituais que a gente nem imagina. Porque, gente, a gente acha que a cirurgia espiritual só acontece quando a gente vai no passe ou vai fazer um tratamento. Quantas vezes quando a gente vai dormir, o nosso anjo de guarda retira a gente do corpo e faz cirurgias em nosso perispírito. E a gente volta e tem uma melhora no quadro orgânico nosso. Eles o tempo todo estão nos influenciando de maneira discreta, sem aparecer. A gente é que gosta de aparecer. Né? Isso faz parte do ego humano, de querer sempre estar em evidência. Os bons espíritos, os espíritos guias, eles não querem aparecer. Eles fazem o máximo para não se colocar em evidência. Isso é importante a gente aqui considerar. Então, quando eles ajudam a nossa saúde, a gente não tem ideia de quantas vezes eles nos ajudam aí em nossa saúde e a gente aí nem dá conta exatamente. Mas, por que nós ficamos doentes? Porque faz parte do nosso quadro de provas. Nós temos as provas, os nossos desafios, sejam as provas do passado, as provas aí kármicas que a gente traz fruto dos nossos excessos, da nossa imprevidência, e como também método pedagógico para a gente começar a aprender equilíbrio, moderação, porque o problema não é a gente ter se excedido no passado e agora Deus está castigando. O problema é que o excesso que a gente cometeu no passado é fruto de maus hábitos que a gente não corrigiu. Então, às vezes, a limitação na área da saúde é para a gente conseguir desenvolver o equilíbrio e a moderação que a gente não teve e que a gente continua não tendo. Porque se a gente não teve no passado, a gente não tem hoje. Às vezes a gente não está manifestando desequilíbrio ainda por falta de oportunidade, mas o desequilíbrio tem. Então as doenças não são tragédias, nem sempre são tragédias, a não ser quando a gente busca as doenças. Mas as doenças, as enfermidades são experiências que podem impulsionar a gente para um estado melhor de saúde. Né? Eu me lembro de Emmanuel, em uma obra, Renúncia, um dos personagens da obra, que era ele mesmo reencarnado, Padre Damiano, né, deitado já no leito, né, vítima de uma enfermidade cruel, né, e em estágio avançado, né, que ia levá-lo à morte, e alguém chega para ele, um personagem da obra, e diz mais ou menos assim: mas que desânimo é esse? Por que essa conformação toda em relação à morte? Você pode melhorar? E ele resignadamente, tranquilo, diz: não é desânimo nem pessimismo, eu estou confiante e tranquilo. Afinal, eu não compreendo a doença como sendo uma tragédia, mas sim como sendo uma grande oportunidade que, nesse leito, me fez mudar os pensamentos. Olha só, a doença nesse leito me fez modificar os pensamentos negativos que eu tive. Graças à doença, os meus pensamentos negativos se modificaram. Olha só,
Olha a sabedoria desse espírito, né? Então a gente fica doente por várias situações, mas não apenas por débitos do passado, mas também por necessidades evolutivas, por experiências pedagógicas, para acelerar o nosso processo evolutivo, e a gente às vezes enferma. Enferma. É claro que não podemos negar que boa parte dos processos de saúde orgânica nossa atual, fruto da nossa forma de viver, do nosso estilo de vida, causas atuais das aflições, está lá no Evangelho. Se a gente redirecionar a nossa vida e mudar os hábitos, e não apenas os hábitos materiais, mas também se conectar com a fonte maior de vida, quase sempre a gente vai recompor e vai melhorar a nossa saúde. Moderação nas coisas, equilíbrio nos hábitos e também cultivar os hábitos espirituais. Há uma mensagem falando à Terra de um médico que foi um grande médico aqui no Brasil e desencarnou, e ele diz assim: se o ser humano soubesse que a saúde verdadeira depende de hábitos equilibrados e de uma vida simples, teria um outro tipo de conduta e não desejaria e nem ambicionaria demais durante a vida física. Olha só, olha que coisa interessante, né? Então que a gente tem aí a oportunidade de a gente desenvolver, e as enfermidades, as doenças, às vezes são grandes oportunidades que nos levam à reflexão. A gente viaja para dentro, reflete profundamente em torno de nós próprios, da nossa vida espiritual. Quantas vezes a enfermidade nos paralisa para que a gente possa olhar para dentro, para que a gente possa fazer profundas reflexões, né? Quantos casos eu conheço de pessoas que vivenciaram câncer, às vezes, por exemplo, mulheres que vivenciaram câncer de mama, retiraram a mama, né, fizeram, portanto, uma cirurgia amputadora e de alguma forma, ali, mutiladora, e transformaram-se em pessoas muito melhores, porque a doença levou elas a grandes reflexões, né, a grandes reflexões. Então, todas essas enfermidades nos ajudam a viajar para dentro, né? Tanto de nós mesmos, como a gente ouve e vê as enfermidades do nosso próximo, que faz a gente também pensar em nossa vida. Então, o anjo de guarda, embora nos ajude em nossa saúde, também a tarefa dele não é apenas ficar consertando o nosso corpo. É que nem a mãe com o filho se preocupasse mais apenas com a roupa, só dando roupa de marca no menino, só colocando o menino, enfeitando o menino com a roupa e não se preocupando com mais nada. Você acha que a mãe ia se preocupar mais com a roupa ou com a criança? A roupa é importante para vestir a criança, mas a criança é mais importante do que a roupa. O corpo de carne é uma roupa. Os espíritos protetores, que são elevados, todos eles são elevados, eles têm uma compreensão muito mais profunda das coisas. E eles sabem, às vezes, que a enfermidade, a doença que a gente passa, eles às vezes ajudam a gente a evitar a doença, mas há doenças específicas que eles até poderiam, mas eles não evitam essas doenças, porque eles conhecem os objetivos daquelas doenças, que vai nos ajudar a gente crescer. Diz Amélia Rodrigues que nem todos os doentes foram curados por Jesus. Alguns, Jesus escolheu não curar, porque sabia que aquele processo ajudava a pessoa a crescer. Eu já falei, e é engraçado, mas eu falei sério. Eu falei numa palestra, é engraçado, mas eu falei sério. Que eu tenho um amigo que diz assim: Flávio, se não fosse esse problema no fígado que eu tenho, ele tem um problema no fígado relativamente sério, eu ia beber, mas eu ia beber até cair. Olha só, então a problemática hepática ajuda ele a ter pelo menos um consumo de álcool moderado, equilibrado. Então, olha só que interessante. Então, a função do guia espiritual não é ficar apenas consertando corpos materiais, né? Até porque a medicina já faz isso de uma maneira bastante contundente, né? Vamos aí para a próxima pergunta. E muito bem. Estou vendo aqui o depoimento de minha irmã, Débora. Sou médica e desde que iniciei contato com pacientes, ainda quando era estudante, me sinto acompanhada e intuída para chegar a um diagnóstico e tomar uma conduta. Agradeço muito o auxílio. Excelente depoimento, né? Excelente depoimento. E é verdade. Boa noite, Alcione. Um abraço, satisfação e honra ter você aqui. Alcione, que tem um canal maravilhoso, que nos
teve a gratidão, a gentileza, a generosidade de abrir as portas do canal dele mais uma vez, para que a gente pudesse aí gravar algumas coisas com ele, em Hangout, né, que é uma interação aí, e a gente fez uns trabalhos muito bacanas, e para mim foi uma honra e um prazer não merecido, né, o Alcione, que tem um trabalho muito bonito aí no YouTube, né, mas de fato, Débora colocou uma questão muito interessante, né? Até porque no caso da medicina não é uma ciência matemática, né? O paciente chega e tem vários caminhos, né, Débora? Tem várias alternativas, né? Diante daqueles sintomas ou daquilo que apresenta, às vezes o médico tem que escolher a hipótese diagnóstica que ele levanta, né? E o tipo de conduta que ele deve tomar a partir daquela hipótese diagnóstica, né? Não é uma ciência matemática que ele apresenta isso, é isso, pá, pá e pronto. Não, às vezes tem algo de intuição, de suspeita diagnóstica, então esses sintomas, etc., avaliação. Claro que tem muita teoria, que tem muito conhecimento, né, mas que tem também algo de intuitivo ali. E sem dúvida o profissional de saúde tem um trecho, me permitam ler, eu já estou, inclusive, aí, eu acho que foi o mundo espiritual que intuiu, porque eu não estava programado aqui para falar isso, né? Mas tem um trecho de André Luiz. André Luiz tem um trecho muito interessante. Está na obra Libertação, se não me falha a memória. Eu vou consultar aqui agora para ver se é isso. Que ele diz assim: olha só, ele estava falando de um médico específico ele foi ver o médico atendendo o paciente, fazendo aí anamnese, anotando o prontuário, etc. E é interessante porque o médico estava com enfado, com tédio, não queria ficar ali, profundamente materialista, aferrado a um monte de vício, mas ainda assim os benfeitores espirituais utilizaram aquele médico para ajudar. E André Luiz falou: imagine se esse médico orasse. Como é que a gente ia encontrar auxílio, encontrar recursos nele para poder ajudar as pessoas? Olha o que André Luiz diz. Todos os médicos, isso é o mentor que diz isso para ele, todos os médicos, asseverou-me convicto o benfeitor, ainda mesmo quando materialistas, de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, se faz difícil socorro aos seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção, a harmonia orgânica, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Olha a preocupação que o mundo espiritual tem com a saúde das criaturas, para que as tarefas delas possam ser cumpridas. Claro que existem erros tremendos na medicina e que não podemos evitar, e que não podemos nós, os benfeitores, os desencarnados. Os benfeitores não podem evitar todos os erros humanos. Não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral, quanto nos é possível. Olha só que maravilha. Esse é um trecho. Eu recomendo ler o trecho todo de Libertação, que é maravilhoso sobre essa questão dos médicos humanos e como eles são auxiliados, né, sem perceber, eles são auxiliados e intuídos aí pelos canais invisíveis da intuição espiritual, né? Então, muito bem. Muito bem. Eu vou sinalizar, vou selecionar essa pergunta aqui de Débora, daqui a pouco eu volto para ela, que é muito interessante. Bom, tem mais algumas outras perguntas aqui que foram feitas primeiro, para depois eu voltar nessas aí. O anjo de guarda pode nos livrar de adoecer? Sem dúvida. Pode e às vezes faz muito, nos livra, nos isenta do adoecimento, nos ajuda na recomposição orgânica, que a gente está distante de conhecer todos esses mecanismos, todos esses meandros. Mas, repito, eles não podem, por exemplo, evitar que se a gente se excede em todos os excessos, se a gente destrói o corpo com o tipo de vida desequilibrada, eles não vão poder dar um corpo novo pra gente. Também há limites.
Porque senão a gente não evoluiria e não aprenderia com a experiência. Né? E os benfeitores espirituais sabem disso. Eu sempre faço essa reflexão. Faça essa reflexão aqui, porque eu acho que é muito importante isso. Vocês já pensaram, já pararam para pensar? Chico Xavier curou, por meio da mediunidade dele, inúmeras pessoas. Há relatos de curas orgânicas que Chico Xavier operou como médium dos espíritos, receituário homeopático que ele forneceu, que ele prescreveu, né? Curas mediúnicas maravilhosas. Né? Há relatos de Arnaldo Rocha que pessoas amarradas em camisa de força eram levadas de um sanatório psiquiátrico e Chico olhava a pessoa, passava a mão na cabeça, assim, como se estivesse assim, acariciando, etc. E a pessoa simplesmente recuperava a lucidez assim. E todo mundo ficava chocado, e ele sempre se esquivava e saía para sair dos holofotes, do sensacionalismo, para não ficar chamando a atenção demais. Ele, não, foi coincidência, acabou a aprovação dele, já chegou o limite do karma dele, ele já superou. Né? Divaldo Franco narra alguns episódios assim, que ele sempre se esquivou, porque essa coisa de mediunidade de cura gera muito sensacionalismo, e quase sempre, quando o médium está em muita evidência nesse sensacionalismo, fracassa dolorosamente, porque é muito difícil uma tarefa mediúnica com muita fama, com muito sucesso. Raros são aqueles que saem bem e não começam a escorregar, né? Então, claro que pode nos livrar. Os benfeitores espirituais, claro que podem nos livrar de problemas, etc. Mas eu fico pensando aqui, voltando ao exemplo de Chico. Chico curou tanta gente mediunicamente, ajudou tanto na saúde alheia. E vocês já repararam como ele tinha problemas de saúde? Ele tinha angina pectoris, ele tinha vários problemas cardiológicos, né? Problemas respiratórios graves que ele tinha um problema prostático, né? Teve um início de um câncer de próstata, ele contraiu tuberculose em contato com doentes, com enfermos, né? Ele teve cegueira de um olho, né? Ele teve uma hérnia na bexiga, né? uma hérnia de coluna, né? Uma hérnia das garfadas que ele recebeu daquela madrinha sua quando era pequeno, porque recebeu garfos, né? A biografia de Chico conta isso, todo mundo já sabe hoje por conta do filme que foi aí colocado. Ele tinha os problemas da bexiga urinária, né? Ele tinha uma série de problemas orgânicos, e quantas vezes o Dr. Bezerra, por intermédio dele, curou pessoas. Curou pessoas. Ali estava a prova do médium, os seus desafios, né? E certa vez Emmanuel disse assim: você tem que também tomar medicamentos, passar por cirurgias, porque você não é diferente de ninguém, você não deve ter privilégio, porque você é o primeiro que deve dar exemplo. Né? Os benfeitores espirituais tinham condição de ajudar ele na saúde? É claro que tinham, mas havia um limite aí, que eram as necessidades dele. Ele, certa vez, respondeu isso a Zé Arigó de uma maneira bastante interessante. Né? Zé Arigó, no auge da mediunidade de Zé Arigó, disse para ele que o Dr. Fritz se prontificava a curar a cegueira dele. Um dos olhos dele era 100% cego, né? E o Dr. Fritz se prontificava a ajudar na cura dessa cegueira. E Chico teria respondido mais ou menos assim, tá aí nas biografias dele. Olha, eu agradeço muito, diga ao Dr. Fritz que eu agradeço muito, mas essa cegueira minha é uma prova, é fruto de um débito do passado. Se o Dr. Fritz me curar, e eu não duvido que ele possa me curar, se me curar da cegueira, como o débito vai continuar, vai aparecer um problema em outro lugar. E como eu já estou acostumado com a cegueira, deixa a cegueira mesmo. É claro que Chico não estava dizendo que as pessoas não podem procurar cirurgia espiritual, cirurgia mediúnica, tratamento de toda sorte para se libertar. Porque se libertar é porque foi permitido. Mas no caso dele, ele sabia profundamente das suas realidades espirituais. Essa é a questão. Né? Então, vamos meditar a esse respeito. Né? Se eu pedir ao meu anjo de guarda para você me dar um abraço, você me dá? Certo? Provavelmente não. Primeiro porque o anjo de guarda é um espírito sábio. Um espírito sábio que é de uma elevação, e como é um espírito sábio e lúcido, ele sabe que nesse momento a gente não pode dar abraço no outro, né? Porque senão a gente pode aí se contaminar, né? E como ele é um espírito sábio, ele não vai intuir você, ou não vai concordar com você para ele vir para mim me intuir para dar um abraço em você. Ele vai dizer que é um
um pedido que não procede, né, vai indeferir o seu requerimento e certamente vai sugerir que o abraço seja espiritual, que a fraternidade seja espiritual, pelo menos por enquanto. E mesmo que o seu benfeitor, que eu não acredito, que o benfeitor é um espírito lúcido, eu não sou tão lúcido quanto os benfeitores e penso isso. Mesmo que o benfeitor concorde em intuir a mim e pedir para mim para dar um abraço a você, o benfeitor espiritual ele tem uma função muito relevante, e uma das características do benfeitor espiritual é uma das coisas que diferencia o benfeitor espiritual de um espírito inferior, é o respeito profundo à liberdade. Então, se o seu benfeitor espiritual me intuir para abraçar você, como eu tenho livre-arbítrio, eu não vou querer abraçar por conta desse período agora, então o benfeitor espiritual não vai poder forçar o meu livre-arbítrio, né? Não vai poder. Nem os obsessores têm o poder de forçar totalmente o livre-arbítrio, eles até tentam forçar, mas não conseguem. Imagina o benfeitor espiritual. E eu estou utilizando essa pergunta aqui, que é uma pergunta, claro que é uma pergunta engraçada, uma pergunta que tem um tom aqui jocoso, né? Mas para também transmitir conteúdo doutrinário, para dizer o seguinte: uma das características do benfeitor espiritual é respeitar o livre-arbítrio. É respeitar o livre-arbítrio. Por isso que quando Kardec diz que a gente chama ele, ele atende. E se a gente não chamar, ele se afasta. O afastar aqui é entre aspas. Não é que ele se afasta no sentido de abandonar a gente. Ele permanece disponível para a gente. Mas, meus amigos, se por acaso alguém está precisando de ajuda e você for ajudar sem a pessoa pedir, o que é que a pessoa pode dizer? Quem lhe chamou aqui? Quem disse que eu quero de ajuda? Quem disse que eu preciso da sua ajuda? Você acha que o benfeitor espiritual vai fazer isso? Vai forçar a ajuda dele? Se ele forçar, já não está respeitando a liberdade, o livre-arbítrio. Quem faz isso é a gente. Em nome do bem, a gente quer forçar o outro, quer impor ao outro, quer que o outro faça como a gente quer. Isso é coisa de espírito imperfeito, de espírito inferior. O espírito elevado, ele pode ver a gente quebrando a cara, ele respeita o livre-arbítrio da gente, né? Então, veja que o amor nesses espíritos tem um tom muito mais elevado, que a gente até iria dizer, não, mas que omissão é essa? Que é isso? Não. Eles têm um amor profundo. Mas também, no momento que a gente pede ajuda deles, eles vêm e eles não jogam na nossa cara. Eles não dizem, tá vendo? Me rejeitou, não ouviu meus conselhos, agora tá me chamando de volta. Não, ele vem com toda a satisfação para nos atender tantas vezes que a gente chame eles. Então, é essa a questão, né? Uma das características básicas do espírito anjo da guarda, do espírito protetor, é respeitar o livre-arbítrio. Ele respeita profundamente, ele não força nada, mesmo em nome do bem. Essa é uma questão muito importante aqui, né? Mila Correia, né? Camila, que segue a gente nas redes sociais, no Instagram, do Raciocínios Espíritas, ela fez a pergunta seguinte: geralmente temos um anjo da guarda. Como é feita essa escolha? Os espíritos dizem a Allan Kardec que a escolha, a gente não sabe como é o critério, mas assim, o que os espíritos dizem a Allan Kardec é que em alguns casos é voluntária, o próprio espírito, que é de ordem elevada, tem que ser de ordem elevada, aceita a tarefa por prazer e por amor de se tornar o nosso anjo de guarda e nos guia durante a encarnação. Em outras vezes, pode ser uma missão que ele é oferecida e ele aceita como uma espécie de obrigação, de tarefa, mas que também tem muito amor, porque o espírito elevado tem esse amor, né? Então, uns é voluntária, outros é uma designação de espíritos ainda mais superiores. Agora, qual é o critério de ser aquele, não aquele espírito que vai nos guiar? É muito difícil saber. O que a gente sabe, nos exemplos que a gente tem, de Valdo Franco, Ivone Pereira, Camilo com Raul Teixeira, Chico Xavier e Emmanuel, é que esses guias tinham laços profundos com seus guiados. Prefácio da obra Emmanuel, do Espírito Emmanuel. Chico Xavier vai dizer mais ou menos assim: lembro-me que quando ele apareceu para mim, por primeira vez, no ano de 1931, eu estava cansado de trabalhar, na cama para dormir. Ele apareceu na aparência de um sacerdote católico, que foi a aparência da sua última encarnação, e disse para mim: descansa agora. Tu me vês pela primeira vez agora, mas nós nos conhecemos há muito tempo. O meu coração está ligado ao teu na noite infinita dos séculos e se perde ao longo das eras. Só me vês agora pela primeira vez.
mas nós nos conhecemos e temos um laço profundo de afetividade. Desejo, quando estiveres mais apto, a colaborar contigo na divulgação da filosofia espírita. E desapareceu. Está lá no prefácio de Emmanuel, obra de Emmanuel, que mais tarde Clóvis Tavares colocou esse trecho na obra 30 anos com Chico, Amor e Sabedoria de Emmanuel, né? Então, geralmente temos anjo de guarda, sim, porque os espíritos dizem que anjo de guarda é um. Tem gente que diz que tem 3, 4 anjos de guarda, né? É interessante isso, né? Ou é um sujeito que dá muito trabalho aos outros, que precisa ter 4 anjos de guarda, ou então alguma coisa está errada. Na verdade, do ponto de vista do livro dos espíritos, os espíritos dizem que a gente tem um anjo de guarda, um espírito de ordem muito elevada, responsável por nós, e temos espíritos protetores. Esses espíritos protetores que são espíritos mais ou menos evoluídos, alguns do nosso nível, alguns mais, né? E que se interessam por nós e nos ajudam. Mas um anjo de guarda responsável por nós e responsável pela nossa encarnação. Isso não quer dizer que o anjo de guarda só faz isso, ele tem outras atribuições. Kardec chega a perguntar, o anjo de guarda guia outras pessoas? Ajuda outras pessoas? E os espíritos disseram, sim, ajuda outras pessoas, mas não ajuda tão exclusivamente como ajuda o seu guiado, porque como ele tem aquela tarefa de ser benfeitor e mentor daquele, ele não ajuda tão intensamente outros, porque ele tem aquela tarefa específica, né? Então, é isso. Maria Alice Matos, amiga querida Maria Alice Matos, do Paulo Estevão, né? E também da Cobem, amiga que eu conheço já de algum tempo. Qual a melhor forma de sintonizar com o nosso anjo guardião? Pergunta muito importante, pergunta talvez capital, né? Qual é a melhor forma de a gente sintonizar? A melhor forma de a gente sintonizar com o anjo da guarda de uma maneira permanente e constante é a conduta moral. Se a gente conseguir a conduta moral a ponto de modificar o nosso hábito e de transformar a nossa conduta, a gente vai ter uma conexão de banda larga, fibra ótica. A conexão vai ser constante. E quando eu falo de conduta moral, não precisa ser necessariamente um santo, mas pelo menos ter hábitos morais equilibrados, e mesmo quando erra, o esforço de estar insistindo nos hábitos equilibrados. Se você tem uma conduta moral equilibrada e já consegue praticar pelo menos parte dessa conduta moral equilibrada, você consegue essa conexão de maneira mais plena. Como nem sempre esses hábitos a gente consegue de um dia para a noite, isso significa que a gente está impedido de estar em conexão com o nosso anjo de guarda, em sintonia com o nosso anjo de guarda? Não, não. Até que a gente consiga esse equilíbrio de uma pessoa de bem, profundamente falando, se a gente ainda está em luta, todos nós estamos em luta, de certo modo, né? Em luta contra as nossas imperfeições, superando as nós mesmos, nos melhorando, à medida que a gente melhora, maior conexão, maior faixa, maior aproximação psíquica desse anjo de guarda. Mas, até a gente transformar os nossos hábitos em hábitos equilibrados, não é de um dia para a noite, e aí a gente está isento, a gente está impedido dos anjos de guarda? Não, de maneira nenhuma. A prece. A prece, por isso que o texto é prece para si mesmo, aos anjos de guarda, aos espíritos protetores. Até quando chegamos lá, né, ainda que a gente não chegue lá ainda, né, nos hábitos morais equilibrados, né, até que um dia a gente chegue nesse momento, né, até lá a gente tem sempre o recurso da prece. A prece é aquele momento que a gente para, concentra, eleva o pensamento quando o sentimento é sincero e a gente otimiza aquilo que a gente tem de melhor. A gente otimiza aquilo que a gente tem de melhor em termos espirituais. Então a gente vai conseguir o máximo do nosso raio psíquico para que o anjo de guarda desça até nós com mais facilidade. Porque ele desce até nós. O que eu falei da conduta moral é o seguinte: a prece nos faz sintonizar com ele, porque ele desce até nós e a gente consegue se elevar, oferecendo o mínimo possível para ele sintonizar. Agora, conexão profunda a ponto de a gente ir até ele, sintonizar na faixa dele, aí é conduta moral. Aí é conduta moral. Então a gente tem dois processos aqui. O processo de elevação de sentimentos a ponto de ele poder se conectar com a gente, por misericórdia, descendo, e quando a gente entra na faixa constante dele, que é por mudança de conduta profunda, por renovação de propósito, né? Então a prece nos faz ter essa aproximação. Eu diria assim, de um lado,
é a aproximação da prece, e de outro lado, com a mudança de conduta profunda, é a conexão permanente. Então a aproximação a gente pode ter do anjo de guarda e essa assessoria. Como? Através da prece. Porque a prece faz a gente otimizar os recursos que a gente tem de melhor espirituais. Ou seja, as minhas conquistas evolutivas, aquilo que eu já tenho de melhor, no momento da prece eu aciono. Por isso que quando a gente vê a obra de André Luiz, você tem o André Luiz, tem um mentor espiritual, tem outro benfeitor ainda mais elevado, tem um colega de André Luiz, todo mundo orando, cada um emite um raio de luz, uma quantidade aí de irradiação própria. André Luiz sempre descreve esse fenômeno. Cada sujeito presente irradiava uma luz própria, uns mais, outros menos. Por quê? Quanto mais evoluído, na hora da prece, maior o raio de ação. Quanto menos evoluído, se iluminava também, mas dentro da sua limitação. Então, quanto mais a gente evolui, na hora da prece, a gente aciona o nosso raio de ação, aquilo que espiritualmente a gente tem de melhor. Essa é a ideia, né? O que a gente faz quando quem deveria proteger a nação a deixa mais vulnerável? Aqui deve estar aqui embutido a ideia de proteger a nação, as pessoas que estão à frente, né, administrando os países, administrando aí as pessoas, né, seja as pessoas das instituições legais, né, das autoridades aí do judiciário, do legislativo, do executivo, né, ou aqueles responsáveis pela segurança pública, ou os grandes homens públicos, os gestores das nações. A verdade é que quando a gente fala de proteger a nação, a deixa mais vulnerável, a gente está falando do ponto de vista material. Do ponto de vista material, a gente pode até ter certas vulnerabilidades em função de líderes, por exemplo, né? Mas, na verdade, ninguém consegue aí deixar a gente vulnerável espiritualmente, senão a gente mesmo. E, afinal, quando a gente fala de nação, nós somos a nação. Todos nós somos a nação. Né? Deixar vulnerável, a gente consegue, ou a gente opta por deixar vulnerável se a gente quiser. Com a nossa conduta, com a nossa atitude, com o nosso livre-arbítrio, com os nossos propósitos espirituais. Né? Então, se A, B ou C deixa uma nação mais vulnerável ou possibilita que o coletivo fique mais fragilidade, sempre houve situações difíceis ao longo dos tempos. Eu não quero aqui particularizar especificamente por nada, até porque a gente não está aqui mencionando nada no sentido, eu nem sei se a pergunta tem um tom aqui político ou político partidário, mas meu propósito não é abordar essa questão, é dizer que independente das situações, a gente pode deixar a nação vulnerável, psiquicamente ou não. Né? Porque nenhum gestor é responsável pela vulnerabilidade do nosso psiquismo, senão nós mesmos. Né? Então, isso é importante a gente aqui considerar. Haveria a possibilidade de afastamento temporário do anjo da guarda de seu protegido devido à pertinaz conduta refratária deste último às sugestões do seu protetor? Já li algo a respeito e me ocorreu esta dúvida. Grata pela atenção. Aqui quem fez foi Mariana Rocha Ribeiro, que nos acompanha, né? Mariana que nos acompanha de maneira dedicada aí, tanto no Raciocínios, como fez parte do estudo presencial do Evangelho, né? Faz parte, inclusive, do grupo do WhatsApp, né, do Evangelho. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Allan Kardec aborda essa questão dizendo que quando o encarnado opta por um padrão de vida diferente do guia espiritual, ou diferente da proposta do mundo espiritual superior, o guia espiritual, depois de sugerir o retorno ao bom caminho, se afasta. O se afasta aí, não entenda, eu já falei isso no início, não entenda abandono. O guia espiritual, não quer me ouvir? Vou virar as costas. Não é um abandono. É no sentido assim, ele não está em identificação com o nosso propósito. Então eu vou respeitar ele. É mais o respeito no nosso livre-arbítrio. Quem se afasta, na verdade, somos nós que nos afastamos. Não é o guia espiritual. E ele fica ali disponível. Né? Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. E, claro, não há identificação de propósito. Então ele respeita e permite que espíritos inferiores se acerquem de nós. Por quê? Porque a gente é que escolheu isso. Nós escolhemos estar em sintonia com espíritos inferiores, espíritos mais malfazejos. Na obra Trilhas da Libertação,
de Filomeno de Miranda, há uma abordagem muito interessante de Filomeno de Miranda que descreve a entrada de pessoas em uma casa espírita. As pessoas entram na casa espírita e Filomeno de Miranda vai vendo. E na porta da casa espírita havia uma espécie de catraca, como se fosse uma catraca eletrônica, e as pessoas passam, eram identificadas, as pessoas, aspas, os espíritos passam, eram identificados, e aqueles espíritos malfazejos que estavam acompanhando os encarnados, quando chegavam ali, pela proteção da casa, não conseguiam entrar. Os encarnados entravam e os seus vampiros, aqueles que eram exploradores dos encarnados, ficavam na porta sem ter acesso para não perturbar espiritualmente a reunião. Até que chegou um grupo de jovens. E ao chegar o grupo de jovens entrou e os obsessores que acompanharam aqueles jovens também entraram. Os obsessores entraram. Filomeno de Miranda ficou espantado com aquilo e disse: mas como é possível isso? Vai deixar esse povo entrar? Vai deixar esse grupo entrar aí? E aí o mentor espiritual: já fizemos um raio-x, já examinamos. Os outros que você viu aqui passando e a gente barrando eram pessoas encarnadas que estavam interessadas em mudar, que estão se esforçando todo dia para se modificar, para se libertar da obsessão, para se libertar dos seus conflitos. Quando isso acontece, eles têm a nossa ajuda, o nosso auxílio. Chegam aqui, os obsessores são amparados, são impedidos de entrar na reunião, são levados à sessão mediúnica, são doutrinados na sessão mediúnica, os encarnados têm ajuda para se modificar mentalmente, para se iluminar. Mas esse grupo de jovens que está entrando aí, está vindo por vir. Porque foi obrigado por fulano Beltrano, porque veio apenas por curiosidade, mas não estão interessados em mudar, eles não querem mudar. E a gente não tem direito de mudar o livre-arbítrio deles. Se eles estão entrando na casa espírita assim, a gente não tem direito de tirar as companhias que eles querem ter. Olha só. A gente não tem o direito de tirar a companhia que eles querem ter. A gente tem que respeitar eles, o livre-arbítrio deles. E André Luiz, Filomeno de Miranda vai dizer: mas e a reunião? A gente vai cercar eles, esses espíritos, para que eles sejam impedidos de afetar o coletivo, de perturbar o coletivo, mas vai ficar junto deles, dos jovens, porque é isso que eles querem. Eles não querem mudar. Eles permanecem assim. Então, veja que coisa, como é algo sutil aí nesse sentido, né? Pergunta também de Patrícia Lins: o que Paulo de Tarso faria se passasse pelo coronavírus? Eu acredito que Paulo de Tarso estaria na atuação sua de divulgação do cristianismo, de divulgação da mensagem cristã, divulgação do evangelho, mas como era um espírito lúcido, porque às vezes a gente faz uma ideia de Paulo muito errada. Paulo era um espírito lúcido, mas era muito ponderado, era um espírito destemido. Pense num espírito, um indivíduo obstinado, determinado, persistente, era Paulo. Né? Desde Saulo, como Saulo, ele errou a mão, ele se excedeu, né? Mas sempre foi muito destemido, era uma da característica dele, e esse destemor apareceu quando ele se tornou Paulo, né? Então, é claro que eu acredito pessoalmente que o apóstolo daquele quilate, estando encarnado, ele continuaria divulgando o evangelho, continuaria vivenciando os seus exemplos, mas ele era lúcido, ele era ponderado. A gente não acredita, não tenhamos a ingenuidade que Paulo ia ficar por aí pelas ruas, se contaminando e contaminando os outros de maneira desnecessária. Ele não recuaria em ajudar ninguém, inclusive, se fosse o caso, sacrificando a própria vida para auxiliar alguém. Ele não recuaria diante da possibilidade de pregar o evangelho por medo de se infectar e desencarnar de coronavírus. É claro que não. Mas ele não teria a ingenuidade de maneira desnecessária, sem precisar, eu vou sair pelas ruas agora, pregar em praça pública, como acontecia, porque os meios que ele tinha naquela época era subir num palanque em praça pública e pregar as pessoas. Ou então entrar na sinagoga, reunir as pessoas e falar. Né? Mas ele também era muito lúcido, muito ponderado. E em alguns momentos ele saiu das cidades para não provocar agitações. O episódio, por exemplo, envolvendo a menina Tecla, que se apaixonou por ele, e houve um alvoroço, porque ela ficou tão apaixonada por ele, que o noivo Tâmires e a futura sogra dela, ficaram profundamente perturbados, colocaram a culpa em Paulo, só que alguém chegou para ele e disse assim, porque ele estava pronto para ser açoitado, para ser apedrejado, alguém chegou para ele e disse assim: olha, se você ficar aí,
O problema não é você ser açoitado. A menina vai ser apedrejada. Porque se virem ela, e ela está profundamente apaixonada por você, se virem ela atrás de você mais uma vez, querendo ficar próximo de você, o noivo sabendo disso, ele tem recurso legal para pedir o apedrejamento dela no sinédrio, né, nas sinagogas. Paulo, sabendo disso, diz: eu não vou poder prejudicar a menina. Ponderado e lúcido, resolveu sair da cidade de, não me engano agora se é Listra ou é Icônio, eu não me lembro agora, mas ele saiu da cidade, né? E em várias situações ele saiu. Quando ele via que o alvoroço poderia afetar a comunidade cristã, que poderia destruir uma igreja, quantas vezes ele saiu na calada da noite de uma cidade para proteger os amigos queridos e para também se proteger e para também se resguardar. Quantas vezes ele decidiu ir por caminhos para ver o resguardo dele, para que a sua missão não fosse prejudicada. Então, é claro que a gente tem uma ideia de Paulo aquele touro bravo, né, desbravando, não querendo saber se é para morrer apedrejado, mas ele não se colocava em risco a esmo. Ele não era imprudente. A gente não pode achar que um apóstolo daquele, com aquela grandeza espiritual, ia se colocar em risco a esmo. A esmo. Não dá para achar, né, que Paulo seria tão rudimentar a ponto de não ter essa lucidez, essa coerência. Agora, diante de uma situação de fazer o bem ou de pregar o evangelho e a possibilidade arriscada de contrair coronavírus, é claro que, havendo necessidade, ele se colocaria em risco para ajudar, por exemplo, o próximo, para atender o sofredor, para ajudar as pessoas, mas acredito pessoalmente que ele não teria, e no caso atual, ele teria muitos recursos. Paulo utilizou os recursos da época para divulgar o cristianismo. Penso eu que se ele tivesse hoje encarnado, ele usaria tudo que a gente tem aí. Todos esses recursos tecnológicos ele usaria para divulgar Jesus, para levar Jesus para tudo que é lugar. Ou a gente acha que Paulo ia ficar viajando pelos lugares em cima de camelo, de cavalo, ou navegando, ou nadando em barco, em barco de madeira, como acontecia na época. Ali era o recurso da época que ele tinha. Ele escrevia cartas na época. Hoje, eu não tenho dúvida que ele divulgaria o evangelho também pelos recursos virtuais. Ele utilizaria os recursos tecnológicos, sem dúvida, porque estão à disposição de nós, né? E que não havia na época dele, né? Alain Moreira Oliveira, Alain, meu amigo, meu irmão, no dia de hoje, desce ao planeta Terra mais espíritos, guias, espíritos tutelares ao socorro da humanidade? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A luz se faz mais intensa quando há escuridão. Porque não há necessidade de luz quando está tudo de dia. Quando o dia está num sol radiante, acender uma vela não faz a diferença. Mas a luz se torna mais brilhante no momento que está tudo em treva. Então, nesses momentos calamitosos, nesses momentos de sofrimento e de angústia, os espíritos bons estão mais acessíveis ainda. Visitam, às vezes, aí sim, o anjo da guarda visita a gente pessoalmente, presencialmente. Se faz desvelar, nos ajuda, nos orienta, nos acompanha, nos envolve em bênçãos o tempo todo. Né? Nos ajuda em todos os sentidos considerados. Se a gente fizer silêncio mental, se a gente oferecer o mínimo de condição de elevar o pensamento e de concentrar no bem, ele vai nos ajudar. E a gente vai ouvi-lo, não ouvi-lo mediunicamente, mas ouvi-lo psiquicamente. Vai sentir a presença. Vai sentir a presença espiritual. Não precisa ser médium, não. Nesses momentos de epidemia, de dúvidas, de incerteza, se a gente fizer uma oração sentida, eu não tenho dúvida que a gente modifica a psicosfera, a atmosfera dentro de nós. O clima psíquico que a gente alimenta, que a gente respira, vai se modificar se a gente quiser de uma maneira extraordinária. Então, eu não tenho dúvida disso, né, que isso pode aí acontecer. César Santana, que também é amigo nosso, aí frequenta o Sheila, aqui de Salvador. Existe um único anjo por pessoa ou ele pode assistir várias pessoas? O anjo de guarda, genericamente falando, César, o anjo de guarda, ele se dedica a auxiliar uma pessoa, mas ele pode assistir várias pessoas, ele pode estar ajudando várias pessoas. No entanto, quase sempre
genericamente falando, os espíritos dizem a Allan Kardec que quando o anjo de guarda assume a tarefa de ser mentor, de ser guia daquele sujeito, ele se dedica de maneira mais intensamente àquele sujeito, embora possa socorrer e ajudar outras pessoas, né? Então, aqui, ó, questão 900 questão 493. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Olha a resposta. Não. Mas o faz menos exclusivamente. Agora, essa pergunta aqui enseja uma outra questão. Existe o anjo de guarda de uma pessoa e existe o guia espiritual de coletividade. O espírito guia de uma família pode ser de uma ordem mais elevada do que o espírito guia de uma pessoa. O espírito guia de uma comunidade é um espírito guia de atribuições mais elevadas do que o espírito guia de uma família. Agora imagine o espírito guia de um país, o guia espiritual de um país. Quando você vê, por exemplo, o anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil, né? Que os espíritos se referem, né? Certa vez, numa reunião na Federação Espírita Brasileira, perguntaram ao Chico Xavier o seguinte: como Emmanuel se comporta nas reuniões espirituais do Brasil, como Emmanuel se comporta diante de Ismael, o governador espiritual do Brasil, o guia espiritual do Brasil. E Chico Xavier respondeu com 2 palavras apenas: de joelhos. De joelhos. Veja a reverência de Emmanuel para o guia espiritual do Brasil. Então, a gente tem, portanto, guias espirituais de cidades, de comunidades, né, que tem tarefas, que tem atribuições, né, que aí a gente não sabe como é que é isso, como é que se processa isso, aí sai um pouco da nossa condição de entender aí essa ocorrência, porque é muito abstrato para nós, a gente não tem referência como é que é isso, né? Então, é algo muito, muito, muito sofisticado, muito profundo, né, nesse sentido, né? Bom, as perguntas aqui das redes sociais estão praticamente esgotadas. Vamos lá. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma questão para fazer? Eu acho que já houve algumas questões aqui. Muito obrigado, Alcione, muito obrigado. Eu fico sempre reconhecido e falo também em nome do colega Paulo Patrício, né, que esteve também conosco na época do Hangout, né, do contato. Muito obrigado mesmo. Você é sempre gentil e nos deixa sempre à vontade, né? Débora, minha dúvida é se essa ajuda na minha atuação como médica vem do meu anjo da guarda ou de outros espíritos superiores. Allan Kardec vai dizer que essa dificuldade nossa de identificar de onde chega a inspiração, a ponto de ele mencionar o seguinte: quantas vezes o indivíduo é intuído por um espírito superior e diz: que boa ideia que eu tenho, que ótima ideia que eu tenho. E o espírito superior não fica chateado que, aí, tá pegando direitos autorais meu, né, tá se apropriando de uma ideia que foi minha, não teve nem a humildade de reconhecer que foi uma ideia que surgiu na cabeça dele. Deveria ser mais humilde de reconhecer a providência divina. Claro que deveria ser mais humilde. Mas o que Allan Kardec vai dizer é que o espírito guia, o espírito benfeitor, não fica incomodado com isso. Pelo contrário, quando a pessoa diz assim, que boa ideia que eu tive, o espírito guia diz, que bom. Que bom que ele está reconhecendo o que é boa ideia do que é má ideia. Porque, para mim, guia espiritual, pouco importa que ele atribua a minha autoria a Deus ou a cabeça e a inteligência dele. O importante na minha missão é que ele saiba distinguir o que é uma boa ideia do que é uma má ideia. Que bom que ele captou a minha intuição. Que ele atribua a ele, que ele reconheça como sendo de autoria dele, não me importo com isso. Então, a tarefa do benfeitor espiritual é desse amor, de tal forma que, e Allan Kardec vai dizer, por não sabermos de onde vêm as inspirações, se é da nossa cabeça, se é do mundo espiritual, tanto as intuições negativas quanto as intuições positivas. Por não saber, o ser humano tem um livre-arbítrio maior de selecionar o que vem na mente e escolher aquilo que vai executar, aquilo que vai concretizar na prática. E isso deixa o indivíduo livre, porque se a gente soubesse de onde vinham as ideias espirituais, isso afetaria, de certo modo, o nosso livre-arbítrio, né? Faria com que a gente ficasse assim. Mas eu acredito, pessoalmente,
que essas intuições assim elevadas que a gente reconhece como assim, poxa, que ideia que eu tive, que vem do nosso anjo da guarda. Por quê? Porque o nosso anjo da guarda tem uma afinidade psíquica conosco. É como se ele tivesse um poder de penetração maior em nossa mente. Como se a afinidade e a simpatia vibratória que ele tem conosco, por ter um afeto muito grande, e talvez a gente tenha um afeto por ele, só que a gente não lembra, né? Isso faz com que o campo seja mais propício para ele conseguir acessar a nossa mente e conseguir plantar determinadas ideias, né? Que a gente agasalha, e é o nosso livre-arbítrio, né? Agasalha e executa aquela ideia, né? Então eu acredito que boa parte dessas inspirações superiores vem sim do nosso anjo de guarda, vem. Mas é claro que há outros espíritos superiores, uma médica, por exemplo, atendendo, é provável que o anjo de guarda do paciente também auxilie ela, né? Também troque figurinha com o anjo de guarda do próprio médico, né? O anjo de guarda do paciente com o anjo de guarda do médico, né? É claro que há essas relações no plano espiritual, essas simpatias, espíritos amigos, espíritos protetores, né? Mas como o espírito guia tem uma missão especial, uma tarefa especial, ele é, digamos assim, o responsável por nós. E, agora aqui vai uma coisa interessante. Às vezes, há um espírito protetor que pode nos intuir com procuração do guia espiritual. Isso pode acontecer. Ou seja, há um espírito protetor que nos intui, mas quem está gerenciando por trás é o guia espiritual. Por exemplo, Emmanuel gerenciava a mediunidade de Chico Xavier. Outros espíritos iam psicografar. André Luiz, Humberto de Campos, psicografavam por Chico, mas passavam pela autorização e pela gerência de Emmanuel. Né? Joana de Ângeles em relação a Divaldo. Né? Tem essa ocorrência. Então, acontece esse tipo de processo, né? E às vezes acontece do guia espiritual designar outro espírito para dar uma mensagem em seu nome. Quer ver uma coisa interessante? Na obra Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, sobre Chico Xavier, Chico contou que na época da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1942, Emmanuel foi chamado por Estevão, olha só que não é qualquer um. Emmanuel foi convocado no plano espiritual superior por Estevão. Estevão compareceu, Emmanuel compareceu, e Estevão pediu a Emmanuel ajuda para ir com ele à Europa, a fim de resgatar alguns corações queridos que estavam desencarnando na Segunda Guerra Mundial. E Emmanuel foi e passou um tempo com Estevão, ajudando nessa tarefa. E Chico disse que naquele ano, um outro espírito assumiu a tarefa de Emmanuel e psicografou por Emmanuel as mensagens daquele período. Ou seja, assinou por procuração. Né? Assinou por procuração. Aí a gente fica pensando, por que isso aconteceu? Porque esse espírito não foi no lugar de Emmanuel e Emmanuel ficou ali auxiliando Chico, em vez de ele próprio Emmanuel ter que ir nessa tarefa. Não sabemos. Não sabemos por quê, por qual razão. O que a gente sabe é que o espírito que foi designado para ficar no lugar de Emmanuel deve ter sido de condição igual a Emmanuel para poder conduzir bem a tarefa em nome de Emmanuel. Tinha que ser um espírito com essa condição, para representar bem Emmanuel. Né? Mas a gente não sabe porque o próprio Emmanuel teve que ir e se ausentar temporariamente da tarefa mediúnica. Né? E Chico, inclusive, deu o nome aí eu não estou lembrando aqui o nome do espírito, mas ele deu o nome do espírito que ficou no lugar de Emmanuel, mas assinando Emmanuel, em nome de Emmanuel. Às vezes pode acontecer isso, né, nas relações entre os guias espirituais. Agora, são situações assim excepcionais, específicas, que foge aí o controle do médium e dos encarnados, né? Então, meus amigos, estamos chegando aí no final. Deixa eu ver aqui o que é que a gente tem de questões. Se eu estiver passando alguma questão, me lembre aí, viu? Que a gente já está caminhando para a conclusão do nosso vídeo. Já nos alongamos um pouco. Muito bem. O conhecimento técnico é fundamental, mas a ajuda espiritual é maravilhosa, é verdade. Obrigado, Soraya. Obrigado, que bom que eu estou. Obrigado, Patrícia. Um abraço, Patrícia.
Boa noite, sou enfermeira e sinto a presença dos benfeitores espirituais, principalmente nos momentos mais difíceis. Excelente depoimento, Ceissa. Imagina o enfermeiro também cuidando quanta ajuda espiritual ele deve ter, sem dúvida. Nosso anjo guardião pode ser encarnado. Simone, eu abordei logo no início essa questão, quando eu falei que, a rigor, não. Né, o anjo da guarda não pode ser alguém encarnado, porque a tarefa de anjo da guarda pressupõe um espírito elevado que está no mundo espiritual e nos ajuda. É claro que há verdadeiros anjos, entre aspas, se a gente for usar a palavra anjo aqui no sentido assim mais abrangente, que são verdadeiros benfeitores nossos, que são espíritos aí afins, ou espíritos que nos amam, né? Mas anjo de guarda pressupõe uma missão que o espírito abraça, né? O conceito de anjo de guarda na obra espírita tem a ver com isso, com uma missão, perdão, que o espírito abraça no momento aí quando está desencarnado para ajudar alguém que está mergulhado na carne, né? Então é mais ou menos isso, né? Um abraço, Alcione. Sempre maravilha e honra e prazer tê-lo aqui conosco, apreciando aí o nosso conteúdo. Flávio, uma vez passei por uma dificuldade muito grande em família, pedi com muito fervor e a ajuda veio. Logo depois o Espírito me disse que a próxima vez pedisse de joelhos. Talvez, Samira, a ideia de que o se ajoelhar é uma atitude de se colocar em entrega, né? É claro que espírito elevado, ele não valoriza muito as nossas atitudes externas, materiais, né? Porque há pessoas que ficam de joelhos, mas estão, de repente, com o pensamento em outro lugar, né? Mas é um símbolo e é uma atitude considerada de humildade, você se colocar em joelhos, né? Mas, na verdade, para talvez ajudar você a que a sua alma fique de joelhos. Né? E por quê? Porque a atitude de humildade abre nosso campo para a gente receber melhor ajuda. Então, bacana e muito bom aí essa experiência, né? Muito bem. Antônio Vinícius, tem um livro psicografado que conta a história de um anjo de guarda que encarnou em uma família, ajudou e ainda criança desencarnou. Você sabe o nome? Ouvi relatos e tenho vontade de ler. Não me recordo, mas deve haver muitas histórias nesse sentido. O mentor espiritual pode, por uma tarefa de sacrifício, acabar reencarnando entre aqueles que ele ama. Naturalmente, que enquanto está encarnado, ele perde a função do anjo de guarda e outro espírito o substitui por uma necessidade específica. É claro que, de maneira geral, a pessoa que assume uma tarefa, ou melhor, o espírito que assume a tarefa de anjo de guarda, não vai depois abortar aquela tarefa para reencarnar, que já é uma outra tarefa. Vai esperar, genericamente falando, vai esperar acabar a sua tarefa para depois reencarnar. Mas pode acontecer, a depender das situações, das circunstâncias, uma situação excepcional, ele então renunciar à tarefa, alterar a sua tarefa, reencarnar e outro espírito substitui. Então pode realmente, é possível acontecer, né? Mas eu realmente não conheço aí o livro, né? O nome desse livro. É isso, meus amigos. Estamos chegando aí no momento final. Eu quero saber se vocês gostaram, se tá ok, né? Nos próximos dias, nesses dias que estamos vivendo, estaremos fazendo esse modelo aí de abordagem, né? Estamos tentando trazer o máximo de conteúdo aí para continuar naquele padrão de qualidade, né? De conteúdo doutrinário rico, elevado. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito aqui não é outro, né? Não ligamos aqui para outra coisa, senão a qualidade do conteúdo doutrinário, a profundidade dos temas, né? Dentro, claro, dos meus limites, dos meus equívocos, que devem ser muito grandes, das minhas imperfeições, né? Então, mas eu espero que vocês estejam gostando, né? Que realmente esteja bom, né? Tá ok para vocês, né? Tá satisfatório. Aceito críticas, aceito feedback, retorno, aceito, né, sugestões de abordagem, né? A gente tá levando em consideração aí a obra, né? Próxima semana a gente vai abordar a questão da prece para afastar os maus espíritos, né? A prece para afastar os maus espíritos, que é o item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, depois desse item aí dos anjos de guarda. O que é que a gente vai fazer? Vai disponibilizar o vídeo gravado, offline. A gente vai gravar um vídeo falando sobre o tema prece para afastar os maus espíritos. Depois disso,
Depois que a gente disponibilizar esse conteúdo, a gente vai fazer uma live nesse modelo para abordar as perguntas e as questões sobre esse tema, para afastar os maus espíritos, né? No último capítulo aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muito bem, muito bem. Continuar em modo de live após a quarentena, né, Débora? Estela está perguntando aqui uma questão. O mentor espiritual é sempre o mesmo desde que entramos no mundo hominal? Não necessariamente. Essa assistência espiritual pode se modificar. Quando a gente fala do hominal, a gente está falando de um processo que se perde aí nos séculos, né? Porque imaginamos, por exemplo, o espírito que está nas fases iniciais do reino hominal. Está ainda em fase primitiva, em fase primária, ainda mais instinto do que razão, ainda naquela fase do chamado troglodita, né, do homem primitivo. Então é claro que o anjo de guarda dele não é o mesmo anjo de guarda que ajuda um Francisco de Assis. Eu comentei isso no vídeo, né? Imagina, por exemplo, um anjo de guarda que ajuda um espírito muito evoluído. Tem que ser um anjo de guarda que tenha uma condição para aquela tarefa daquele encarnado. E seria um desperdício pegar esse anjo de guarda e colocar para auxiliar, por exemplo, um espírito primitivo, um espírito muito inferior, né? Porque é desperdício dos recursos, né? Então, cada anjo de guarda, todos os anjos de guarda são sempre espíritos elevados, mas cada um compatível com a missão daquele encarnado especificamente. Porque a missão do anjo de guarda melhora e aperfeiçoa o anjo de guarda. O anjo de guarda também melhora, também evolui com a missão que ele está desempenhando. Então isso aí é muito bom, né? É muito bom a gente pensar sobre isso, porque toda missão também é uma oportunidade para o espírito evoluir, para o espírito crescer. Né? Então isso é muito bacana, é muito lindo isso, né? A tarefa que a gente faz de ajudar o outro a crescer, ajuda a gente a crescer também. Veja que no bem, nada é egoísta, né? E o bem sempre é aproveitável, especialmente para aquele que faz o bem. Né? Agora, é muito difícil a gente falar assim, porque no início do seu processo hominal, o espírito ainda ali está percorrendo fases, é muitas encarnações, morte, nascimento, em fases primárias. E muitas vezes o nosso anjo de guarda, Estela, que está aqui conosco hoje, um dia não era o nosso anjo de guarda. É isso que eu falei no vídeo que a gente publicou semana passada. Ó, quando a Emmanuel diz isso para Chico, descansa por agora, porque no futuro eu vou divulgar a filosofia espiritualista que você abraça por meio de você. Mas quero te dizer que o teu coração que se inclina para o meu se perde na noite infinita dos tempos, na noite escura dos séculos, alguma coisa assim. Né? O afeto que me inclina a você tem origem na noite profunda dos séculos. Porque Emmanuel e Chico Xavier foram, em algumas encarnações, pai e filha. Pai e filha. Só que ele e Emmanuel, olha só, se eram pai e filha, quando estavam encarnados, havia outros mentores ajudando. Só que ele e Emmanuel fez opções que fez ele crescer e o Chico não necessariamente. A gente sabe hoje, pelo relato, que o Chico teve algumas experiências e Emmanuel optou por uma vida religiosa, dedicada ao bem, né? Viu Francisco de Assis passar, se dedicou ao bem, se tornou, né, uma pessoa. E Chico reencarnou. A gente sabe hoje pelos relatos aí, né? De Arnaldo Rocha, esteve nas cortes europeias, né? Uma das encarnações dele foi como Joana a Louca, né? Rainha de Espanha e de Portugal, né? Que teve as suas imperfeições e as suas contradições, né? Então o que é que acontece? Esse ser querido dele, começou a crescer, evoluir pelas escolhas e ele ficou atrás. Na encarnação como Chico, mentor espiritual dele. Né? Quer ver outro exemplo? Ivone Pereira. Ivone Pereira, a gente sabe, Charles e Ivone. Né? Charles, quando conheceu Ivone, o primeiro contato de Charles que a gente sabe na trajetória reencarnatória de Ivone, ele era uma espécie, vou colocar aqui em termos atuais, não é assim não, né? Mas é uma espécie de príncipe, uma espécie de sheik que tinha várias mulheres. E uma das mulheres que ele conheceu nesse harém que ele tinha era Ivone. Era uma das mulheres, né? Olha só. Só que a gente está falando aí do ano 40 da era cristã. Né?
De lá para cá, Charles foi tomando outras posições, foi tomando outras escolhas, foi adotando outros comportamentos. E quem conhece a obra de Ivone, a literatura dos romances de Ivone, que fala sobre ela mesma, as vidas dela, a gente sabe o que foi que ela fez, né? Traições, adultérios, suicídio, crimes, intrigas, difamação, calúnia, relações extraconjugais, foi errando ao longo dos tempos e ele só tomando o caminho do bem. Né? Nas últimas encarnações, pai e filha. Né? E ela, suicídio, traições, etc. O que é que aconteceu? Ele evoluiu e ela ficou. Então, o nosso anjo de guarda de agora, às vezes era um afeto nosso, que fazia parte da nossa família. Ele evoluiu e a gente ficou para trás. E ele agora nos ajuda, porque a evolução é isso, né? Aqueles que estão na frente dá a mão para aqueles que estão atrás. E nós, que estamos na frente de alguns, também damos a mão. Porque assim, sempre tem gente na frente da gente nos ajudando, a gente crescer, e tem sempre gente atrás da gente que a gente também está ajudando, está tentando puxar. Essa é a lei de colaboração, como diz Emmanuel, né? A lei de cooperação. O espírito de cooperação, que é o clima do universo. Né? É o clima do universo. Então, nessas paisagens mais antigas, o guia espiritual era outro, o espírito protetor era outro. Né? Então, é isso. Né? Então, meus amigos, estamos chegando aí ao momento final, né? Gostaria de agradecer muito, né? Foi tudo bem. Samira, muito obrigado pelas palavras. Obrigado. Muito bom, Soraya. Agradeço a todos, né? Peço desculpas. Obrigado, Antônio Vinícius. Obrigado, Simone, Alcione, Patrícia Lins. Quero dizer que se eu estiver esquecendo alguém aí, me desculpe. Se alguma pergunta foi feita e eu acabei não contemplando, peço perdão. Foi um lapso, né? Gostaria de agradecer. Estamos agora concluindo esse estudo, né? Aguardem, porque tem novas transmissões ao vivo. No domingo a gente faz uma transmissão ao vivo do outro estudo que a gente tem, da obra Libertação. A gente vai abordar o capítulo aí Convocação Familiar, vai ter uma live, uma transmissão ao vivo desse capítulo. Quem quiser, leia o capítulo 13, Convocação Familiar, e faça suas considerações, faça perguntas que a gente vai abordar, vai ter o prazer aí de responder, de abordar, etc. Estamos agora concluindo aí o capítulo, né? Concluindo aí a questão, né? E espero que vocês estejam gostando, está sendo aí satisfatório, né? Satisfatório para todo mundo, né? Espero que esteja chegando aos corações, né? Esse é o propósito, chegar aos corações, né? Vamos encerrar agora a live. Tudo bem, amigos? Tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Que a gente possa ter outros contatos desse, que a gente possa ter outras comunicações dessa natureza. Né? Espero contar com a ajuda de vocês, né? Com o acompanhamento de vocês, porque não tem sentido um vídeo desse sem a participação de vocês. Né? Estou encerrando agora, tá bom? Uma boa noite para todos, um bom descanso a todos, se cuidem, alimentação, hidratação, alimentação que fortaleça o sistema imunológico, né, para a gente ficar mais resistente aí a uma possível contaminação do vírus, né, ou aqueles que estejam com algum sintoma, se cuidem ainda mais, redobre o cuidado, né, façam aí todos os cuidados que estão aí à disposição, mas não descuidem também da oração, não descuidem também do nutriente espiritual, porque isso é muito importante também, né? Que dá forças para a gente continuar, né? E é esse combustível espiritual que dá força aos grandes homens e mulheres. Se eles se alimentam disso e conseguem levar adiante tarefas maravilhosas, imagine nós que temos tarefas em grau de proporção muito menor e estamos aí indo adiante, né? Vi recentemente Divaldo falando isso numa entrevista recente, né? Que as dores que ele tem sentido e que muitas vezes quando ele chega para a tarefa mediúnica ou a tarefa da palestra, fazer alguma atividade espírita, aquela dor passa ali e depois que passa a tarefa,
a dor volta, né? Dores que são aí de um homem de 93 anos, né? Que já está em estado avançado, mas veja como a atividade espiritual acaba também ajudando o indivíduo a se compensar, digamos assim, e a administrar as suas limitações, né? Então é isso, meus amigos. Um abraço muito afetuoso a todos. Abraço não físico por enquanto, abraço mais virtual, mas não menos por isso, né? Abraço não com menor afetividade por isso, muito pelo contrário. Por enquanto, abraço virtual, para depois aí os abraços físicos, né? E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz, muito obrigado. Um abraço, Tâmara. Muito obrigado. Vamos que vamos.